Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma vez ao canal Psicanálise. Eu vou fazer uma pausa um pouco no quesito relacionamento, né, que é o tema maior do meu canal, né, porque eu sou uma pessoa que debato muito usando a psicanálise, né, como fundo, como material assim, de análise. Então eu vou falar praticamente agora sobre a psicanálise em si, tá ok? Porque o meu canal é a psicanálise aplicada ao relacionamento, ao social, e hoje eu vou debater a questão justamente da psicanálise. Eu assisti a um vídeo, um debate no canal Inteligência Limitada, onde tem um psicanalista e um psicólogo discutindo, né? O psicanalista defendendo a psicanálise e o psicólogo defendendo a psicologia, e os dois meio que tretando em relação à psicanálise, tá ok? Porque a psicologia, normalmente, ela, não vou dizer que despreza, mas ela acha que a psicanálise não é tão fundamental, que, vamos dizer, não seja tão necessária, porque ela não é científica, certo? Essa é a grande crítica que a psicanálise sofre. E o psicanalista tentando defender a psicanálise, e eu sinto que ele não defende com tanta justeza como deveria, tá ok? E eu concordo na crítica do psicólogo, em parte, que a psicanálise realmente, hoje ainda, a gente não pode considerar ela uma pseudociência, que é o quê? Uma falsa ciência, e também não uma ciência. Eu considero a psicanálise uma protociência, que é o quê? É algo que está se construindo ainda, que está se definindo, que está se firmando, que vai devagarinho clareando as suas ideias para se tornar uma ciência, certo? Então, o que eu acho assim triste é ver o pessoal que vai no debate não consegue colocar essa situação. A psicanálise não pode estar nem de um lado nem do outro ainda, tá ok? E na minha visão, a minha teoria, no caso, é um passo a mais adiante na intenção de firmar a psicanálise como ciência, tá ok? Porque blá 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 todos têm, né, várias linhas, assim como religião. Então o que se precisa é prova, é instrumentalizar, né? O psicanalista lá, ele rebate a psicologia querendo fazer com que a psicanálise haja da mesma forma que a psicologia, dizendo que não tem condições, que não é necessário, que não tem condições, tá ok? Porque o enquadramento que a psicologia faz no campo de estudo, e que seria o inconsciente, né? Na situação da psicanálise, ele não surtiria tanto efeito. Não daria aquela garantia, mesmo que fosse usar os instrumentos da psicologia dentro da psicanálise. Em parte disso aí eu acho que ele tem até uma certa razão, precisaria de outros instrumentos, tá ok? Então, resumidamente, ali fica uma disputinha até que amigável, né? Que são amigos, companheiros ali, né? Mas fica aquela rixa entre uma e outra. E só para comentar rapidinho, né? Que eu não gosto de fazer um vídeo muito longo para não cansar ninguém, né? Eles falam assim que o psicanalista, no caso, ele não aceita a ideia de inveja de pênis que o Freud colocou, né? Então, resumindo, chega um momento lá que o próprio psicanalista vai dizer que tem coisas na teoria psicanalística que ele não aceita, outros não aceitam, né? Querendo rebater a crítica para dizer o quê? Que eles têm uma visão crítica da psicanálise, que ele não aceita a noção da inveja de pênis de Freud. Eu aceito, tá ok? Mas não com esse cunho que aparenta ser, que eu já comentei em vídeo anterior meu, tá ok? No caso, a inveja de pênis, né, só para quem não viu outros vídeos, não acompanhou, a inveja de pênis que Freud coloca seria uma coisa simbólica, configurada, né, uma figuração, certo? Que seria o quê? Uma metáfora querendo dizer o quê? A inveja do pênis, a mulher, ela inveja algo que ela não tem. O que ela não tem? Pênis. Quem tem pênis? O homem. E o homem, ele é um ser poderoso. E a diferença do homem para a mulher é que a mulher não tem isso. Então isso lhe falta. Então ela tem a vontade não de ter o pênis em si, mas ele ter essa marca, que é a diferença dela para o homem, e que garante uma superioridade, que garante o mesmo nível, no mínimo, ou uma superioridade. O homem é superior que a mulher, porque ele tem algo a mais que ela não tem, tá ok? Então, a grosso modo, para não ficar muito demorado, dá para vocês entenderem um pouco isso aí, dá para se estender, cuidando só desse aspecto, mas a ideia é essa, a ideia da inveja do pênis é isso. A mulher não quer um pênis para ela em si, materialmente, ela quer aquilo que o pênis daria para ela. Seria uma posição melhor, uma posição de poder, certo? Uma posição de liberdade da condição dela de mulher. Tanto é que Freud coloca assim que a mulher se realiza quando tem um filho, tá ok? Por que quando a mulher tem um filho? Porque o filho
não precisa ser homem porque vai ter pênis. Tem alguém que já também lê dessa forma. A mulher, ela vai se completar quando tiver um menino, porque agora ela tem um pênis que é o filho que é dela, e aí ela teria por tabela. Eu não vejo muito assim. Eu vejo que a mulher tendo um filho, ela quer dizer o quê? Eu consigo ter algo que o homem não tem, ele não pode ter. Então, praticamente, é como se ela desvalorizasse nessa condição o pênis que ela não tem, porque ela tem uma condição superior ao homem. Ela pode dar à luz, ela pode gerar um filho, e o homem não, mesmo tendo pênis. Então, é como se fosse meio que uma vingançazinha da mulher, sabe? Seria uma forma dela sair do enquadro de inferioridade perante o homem. Então, o desejo muito grande da mulher ter filho, e muitas vezes, é isso que está por trás. Tá ok? É a vontade dela, através de um filho, mostrar e se sentir melhor, vamos dizer assim, psicologicamente, porque ela sai dessa condição de inferioridade perante o homem. Né? Ela tendo um filho, ela mostra para todo mundo, até para os homens, para a sociedade, que ela é uma pessoa, vamos dizer assim, especial. Ela pode dar à luz. Tanto é que uma mulher que quer ter filho e não pode ter filho, ela, vamos dizer assim, sofre pelos dois motivos. Primeiro, por não ter tido filho. E segundo, não poder usar o filho para negar a condição dela de inferioridade. Tanto é que as próprias mulheres, no fundo, vê um pouco nesse aspecto. Uma mulher que não pode ter filho é, ai, coitada, ela não pode ter filho. Então, quer dizer, ela é pior do que as outras mulheres, certo? Porque ela é inferiorizada total, porque ela não pode nem ter filho, e outras podem, certo? Acho que deu para vocês entenderem mais ou menos o desenho, tá ok? Deixa eu ver o que mais que eu posso comentar aqui. Aqui, uma coisa que os dois ali parece que combinam, que eu achei meio estranho o psicanalista ver dessa forma, né? Principalmente o psicanalista, ele não vê o inconsciente como uma estrutura, como um campo mental, como Freud definiu. Quer dizer, tem uma visão da psicanálise mais lacaniana. O Lacan também acha um pouco assim, que o inconsciente é mais como se fosse um efeito da linguagem, certo? Tanto é que ele tem a frase famosa dele que fala que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, certo? Então, eu aceito nesse sentido, só que a pessoa também lê errado. O inconsciente se estrutura como uma linguagem. Não quer dizer que o inconsciente é uma linguagem. Ele se estrutura como uma linguagem. O quê? São partes que juntas, num contexto, criam sentido. Então, o inconsciente, ele tem a linguagem, mas não quer dizer que o inconsciente é só o efeito da linguagem. Quer dizer, se não tiver fala, não tiver verbalização, não tem inconsciente. Você entende? Então é mais ou menos assim, o grande problema quando você lida com um campo onde é meio que subjetivo, né, onde não tem uma objetividade, não tem um objeto em si, como o cérebro. O cérebro, você consegue estudar o cérebro porque você tem ali o órgão para pesquisar, para estudar, para dissecar. A mente não. A mente é um campo ali meio fantasmático, tá ok? Então esse que é o problema da psicanálise. Ela lida com um mundo que ela não tem como palpar. Ela tem que arrumar meios para palpar. Tá ok? Então essa ideia de o inconsciente não ser estrutura, eu acho totalmente errada. Freud leva um pouco nesse sentido que o inconsciente é uma estrutura e eu mostro aqui qual é a estrutura. O inconsciente e a mente em geral, principalmente o inconsciente tem uma estrutura. Tá? Por isso que, né, a fórmula da mente é isso, é mostrar a estrutura do inconsciente. Então é uma coisa que eu digo que a minha visão da psicanálise vai um pouco além de toda essa briguinha aí. Porque eu já tenho uma forma da estrutura mental. Assim, vamos dizer, para equiparar com o cérebro, vai. Tá ok? Seria mais ou menos isso, uma coisa mais objetiva. O que mais que eu posso comentar com vocês? A pulsão de morte também, que eles discutem lá. Né? Freud postulou isso e alguns psicanalistas, e lá na mesa lá, o psicólogo não aceita, lógico que ele é psicólogo, né? Não é psicanalista. E o psicanalista também vai entender que ele também não vai muito por aí. A pulsão de morte, Freud chegou nisso depois de um certo tempo, vendo a Primeira Guerra Mundial, tal, né? A beligerância dos homens, né? O lado cruel do homem. E hoje eu vejo que não tem como mais ter dúvida. Que a gente tem mesmo esse lado, né? Pulsão de vida e pulsão de morte, certo? Seria, vamos dizer assim, uma energia de ligação, né? Positiva, pulsão de vida, e uma energia de destruição, de desligamento, vamos dizer assim, de apartamento, tá ok? E tanto é que você vê, a própria vida. A vida começa com a união, né, de duas células, né, que é a célula do homem e a célula da mulher, começa com união. Mas vai chegar um tempo que ela vai se destruir, ela vai se decompor novamente. Então a estrutura é dupla já. Desde o início você já sabe que a vida contém a morte. Né? E a morte, vamos dizer assim, precisa de uma vida, porque senão não há morte. Então são dois polos, como de uma moeda. Tem duas faces da moeda. Então, na realidade, existe a pulsão de morte.
A pulsão de morte é a hora que o ego é agressivo contra os objetos, é a pulsão de morte. E a pulsão de vida é a hora que o ego vamos dizer assim, ele cria ligações, ele cria laços com os objetos. Então é isso. Então, no nosso inconsciente temos as duas funções trabalhando. Função de ligação, pulsão de vida, e a função de apartamento, de desligamento, que seria a pulsão de morte. Então, o que significa isso? A pulsão de morte cria um campo psicológico negativo, de sofrência, de dor, certo? De falta. Tá? Então é isso, o apartamento, sempre apartamento dos dois, né, que é o ego perante o objeto, causa isso, certo? E a função de ligação, que é R3 aqui, ó, complexo de complementaridade, né, ele quer unir. Então isso aí cria os aspectos positivos, o amor, a paixão, a amizade, certo? A empatia. Então é simples, né? Novamente, a minha fórmula representa isso, as duas pulsões também, pulsão de vida e de morte. Então eu concordo e assino embaixo do que o Freud falou. Não existe a pulsão de vida e a pulsão de morte de verdade, né? O que mais que eu posso ver aqui para vocês? Olha, então, resumidamente é isso. E aí, depois, no final, o psicólogo, ele faz como se fosse assim, um desafio para o psicanalista, dizendo o quê? Olha, a psicologia é muito mais estruturada, ela é mais científica que a psicanálise, e, entre aspas, ele dá um tom para fechar o discurso. Ele fala o seguinte: olha, a psicanálise é tão meia boca que eu me sujeito a alguém que puder me provar, alguém que puder mostrar o poder da psicanálise de uma forma mais objetiva, eu me torno até psicanalista. Ele coloca assim, e aí o psicanalista fica rateando. Por quê? Porque realmente a psicanálise hoje ainda não tem instrumento para chegar e bater o martelo e se mostrar, se provar. Eu digo isso em duas situações. Quem chegou mais perto disso foi o Lacan, que eu me inspirei em Lacan, que nos meus estudos, enquanto eu estava estudando Lacan, eu consegui captar um pouco de alguma ideia de Lacan, que tem algumas ideias boas, e o principal dele é o quê? Procure desenhar. Certo? Como diz o ditado, uma imagem vale por 1000 palavras. Então, o Lacan foi o que tentou se aproximar mais disso, de tornar a psicanálise uma forma objetiva. E eu, assim, vamos dizer assim, graças a uma imitação do Lacan, eu cheguei na fórmula da mente, que é mais ou menos um desenho, como ele fazia os dele, só que o meu é bem mais simples, né? O meu é bem mais tranquilo, né? Até o rapaz cita, né? O psicólogo cita, dentro do contexto lá, se vocês assistiram o vídeo, está indicado aí para vocês, né? Ele fala da navalha de Ockham, que é o quê? É um princípio que fala o quê? Entre duas explicações, a mais simples deve ser a mais verdadeira, tá ok? Então quer dizer, a mais simples não quer dizer a mais fácil. Ele até fica nessas briguinhas lá, de simples e fácil. Né? Fácil muitas vezes é uma coisa que tal, mas a simples é o quê? É que é menos rebuscada, é que é menos cheio de mimimi, como diz a teoria do Lacan. O Lacan é uma teoria cheia de mimimi, cheia de conversa, cheia de embrólios, vamos dizer assim. Então ela dificulta. O Lacan, ele não veio para clarear a psicanálise, ele veio para complicar. Tanto é que ele falava, eu escrevo não é para vocês me entenderem. Tipo assim, não estou preocupado em vocês me entenderem. Quer dizer, ele fez um uso da linguagem, um uso da psicanálise para um gozo narcísico, né? Um termo até dele mesmo, certo? Então Lacan gozou, né, nessa situação de lidar com a psicanálise. E no meu caso eu faço o inverso, eu vou para a simplificação máxima, tá ok? Então, resumidamente, pessoal, eu quis comentar com vocês isso aí porque a psicanálise aí, ela é mal vista ainda hoje e de uma forma que poucos conseguem defender ela de uma forma que aguente os debates. Né? E esse debate foi interessante para quem gosta de psicanálise, para quem quer entender esse mundo aí, né, entre psicologia e psicanálise. Eu recomendo que vocês assistam um vídeo. O rapaz fez um desafio falando que se o psicanalista provasse, se o psicanalista provasse que a psicanálise pode se sustentar de uma forma objetiva, ele virava casaca, virava psicanalista. Eu mandei mensagem para ele, falei que eu tinha uma teoria, que eu podia chegar próximo do que ele quer, que é uma prova, né, sustentar uma psicanálise mais robusta, mais objetiva, né, vamos dizer assim, apontando pelo lado científico da psicanálise. Vamos ver o que ele vai responder, né, porque a maioria, sempre que eu dou uma provocada, uns vêm, olha e depois fica quietinho, ninguém fala nada. Então é aquela história, quem cala consente, só que eles ficam meio que acuados. Então vamos ver o que ele responde, qualquer coisa eu faço um outro vídeo. Tá ok? Então esse era o recado aí. Agradeço aí quem ouviu o vídeo, quem viu o vídeo até o final, né? Eu peço que dá um like aí, que curta, se inscreva no canal para ajudar a desenvolver, tá ok? Comentem aí também, tá? Quem não comenta eu vou considerar que viu o vídeo e gostou e aprovou as minhas ideias, então eu já fico satisfeito. Mas se quiser comentar a favor ou contra,
né? Seria bacana porque eu vou ter mais alguma coisa para criar outros vídeos e comentar com vocês, né? Mais materiais, tá ok? Então é isso aí. Valeu a atenção.